Todos. Hoje, entrevistamos a professora Rosa Marques, no âmbito do projeto Discussões sobre a Covid-19. Este projeto é coordenado pelo Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC. Rosa Marques fez doutorado na Fundação Getúlio Vargas, fez pós-doutorado na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Pierre Mendes, em Grenoble, e na Universidade de Buenos Aires. Atualmente, Rosa é professora titular da PUC São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e integrante da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde. Ademais, foi presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde. Rosa, muito obrigado. Bem-vindo, é uma satisfação te receber no âmbito desse projeto coordenado pelo NIDS. A gente vai organizar o nosso vídeo por meio de algumas perguntas. Não é? Antes de iniciar as perguntas, eu me apresento. Meu nome é Gabriel Rossini, eu sou professor dos bacharelados de Ciências Humanas e Ciências Econômicas da UFABC e coordenador do NIDS. A primeira pergunta, Rosa, é a seguinte: quais são os contornos mais marcantes da atual crise econômica global? Essa pergunta já é uma pergunta boa, né? Veja o seguinte, a gente está conversando entre os economistas e mesmo entre os não economistas sobre os impactos da pandemia na economia mundial e na economia brasileira já faz um tempo. E o pior de tudo é que a cada dia que passa, os prognósticos mais pessimistas estão se realizando. Ontem saíram as projeções do Fundo Monetário Internacional, né? E eles trabalham com 3 cenários. No cenário mais otimista, a economia mundial vai cair 3%. Né? Veja, uma economia mundial caindo 3% e as outras economias simplesmente despencando. Eu tinha tomado nota, inclusive, dos valores, né? Mas é gritante o que vai cair em todos os países, realmente em todos os países. O que cai um pouco menos, meio parecido com o México e com a gente, é os Estados Unidos, mas é acima de 5%. Então, tu tem taxas de 9%, de 7% de queda, no coração da Europa, na economia mais importante. E os únicos 2 países, segundo eles, na projeção mais otimista, que eu já explico daqui a pouco, né, no que consiste, os únicos países que vão crescer é a China, crescendo 1%, e a Índia em 1,9%. Veja, a China e a Índia, que têm crescido a galope esses últimos anos, que quando cai um crescimento é de 6,5%, vão crescer, a China vai crescer 1%. Essa crise é uma crise que... Mas eu tinha dito que eu ia falar por que o prognóstico mais otimista, né? Porque eles estão, nesse prognóstico, nessas projeções, eles estão supondo que as economias podem voltar à normalidade no segundo semestre. E aí eles fazem para uma projeção mais pessimista e uma média. Aí os números são estarrecedores, né? Agora, eles são cuidadosos nesse ponto, porque, na verdade, em relação à pandemia, essa doença, a gente nada sabe, né? Existe a possibilidade de uma segunda volta. Você deve estar acompanhando, o pessoal que está vendo o vídeo, que mesmo aqueles que, entre aspas, se curaram do coronavírus estão voltando a estar infectados, como está acontecendo na Coreia. Ou seja, nós temos uma incerteza para o futuro que a gente não sabe quando isso vai acabar, a não ser quando vier uma vacina. Havendo uma vacina, tudo muda de figura. Mas a nossa incerteza é enorme. Então, a crise, ela, na verdade, ela depende da continuidade da pandemia. Se ela vai durar até junho, se é um pouco mais adiante, se ainda para o ano que vem, tudo depende se a ciência conseguir responder e realmente testar
uma vacina contra esse novo coronavírus. Agora, a natureza da crise tem que ser bem explicada, viu? Porque tem alguns economistas que dizem assim: mas a economia capitalista já estava em crise. O Banco Mundial anunciava que viria uma crise. É verdade isso. Vários economistas, inclusive do campo marxista, estavam anunciando que viria uma crise. Então, tu pega economistas como o Michael Roberts na Inglaterra, o François Chenet e outros, né, apontando pontos de fragilidade no aspecto financeiro, porque a crise viria pelo financeiro. Ela claro, ela tem raízes maiores, mas ela se expressa, no primeiro momento, no financeiro. Mas a crise que nós estamos enfrentando não tem nada a ver com isso. E também não tem muito a ver com a gente comparar com a crise dos anos 30, embora em magnitude da queda, sim. Né? Por que eu digo isso? Primeiro, porque o mundo é outro. Nós hoje temos uma economia mundial absolutamente globalizada, o capital está em todos os lugares, e mais do que isso, as empresas trabalham em rede, né, no plano mundial, e existe uma série de interconexões ligando as economias. Então, quando acontece um problema como aconteceu a partir de dezembro na China, nós aqui já sofremos o impacto, porque não tínhamos como importar determinados componentes para alguns setores, né? E eles mesmos tinham dificuldade para continuar a importar produtos daqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: numa economia que é mundial interconectada, nós, em primeiro lugar, a gente sofre o início da crise do outro e depois vai se seguindo no mundo. Mas tem uma outra característica que é importante nessa crise. Ela não é como nos anos 30, que tem uma crise na Bolsa de Nova York, depois vai se aprofundando e chega no auge lá no início dos anos 30, em 33, mais ou menos, aí que o Roosevelt faz a intervenção. Essa crise, ela vem de uma vez só. Ela tem um reboque, sim, tá? Porque tem o externo, evidentemente, e tem o interno, tá? Mas é como se fosse um choque que simplesmente anunciasse o seguinte: para tudo. Não é uma coisa acontecendo no setor, num determinado setor, contaminando o resto da economia, e aí a coisa começa a parar. Não, parou tudo de vez. Então a crise é enorme. Tá? Eu quero lembrar que as pessoas às vezes também fazem comparações que eu acho que são indevidas com a gripe espanhola. A gripe espanhola foi no final da Primeira Guerra Mundial, que, aliás, não era espanhola, né? Mas era um outro mundo, né, pessoal? A economia não estava mundializada e integrada como está hoje. Tá? Então, se trata da primeira pandemia sobre um capitalismo globalizado. E nós estamos sofrendo as consequências disso, porque além das empresas trabalharem em rede, houve um grau de especialização muito grande das atividades. Vejam os dados que a gente aprendeu agora durante a pandemia, né? Que 94% dos insumos dos medicamentos são produzidos na Índia, que os respiradores, na sua imensa maioria, produzidos na China. Então, quando a China parou por causa do coronavírus, ela deixa de produzir e se volta para o mercado interno. Quando chega a doença nos outros países, todo mundo demandando da China. Aí a China tem que voltar a produzir, e para produzir faltava uma peça que era comprada no outro país que estava parando. Isso que é a questão da desarticulação a partir do choque que está ocorrendo na economia mundial. Então, tentando responder de uma forma breve, depois de tanto falar, né, esta crise ela não tem paralelo na história do capitalismo. Ela é muito grave e vai exigir mais do que medidas internas, que são absolutamente necessárias,
vão exigir medidas coordenadas no plano internacional. Ok? Ok, Rosa. Se ficou alguma dúvida, Gabriel, tu pode me perguntar. Claro, claro. A princípio, eu achei que ficou muito bem encaminhado. E, eventualmente, algum aspecto dessa primeira resposta pode aparecer também na segunda resposta, né? A resposta à segunda pergunta, que é a seguinte: como esta crise afetará a dinâmica da economia brasileira? Desculpe. Imagina. Veja o seguinte, o mesmo estudo do Fundo Monetário Internacional está prevendo uma queda para a economia brasileira de 5,5%. E 5,5% não é em cima de nada, né? Fazia 3 anos que a economia brasileira crescia em torno de 1%. Antes disso, tinha despencado em 2015 e 2016, acumulando uma queda de PIB de 7%, depois um crescimento de alguma coisa, durante 3 anos. E em cima dessa situação, que já era muito, mas muito ruim, porque nós não tínhamos atingido o nível de produção do passado, a nossa renda per capita estava mais baixa do que no passado, com um nível elevadíssimo de desemprego e de precarização, nós vamos cair 5,5%. Tá? Este dado de 5,5%, ele não recebe um consenso entre todos os economistas. Os economistas internamente estão cada um falando um número, né? Então é interessante a gente acompanhar como a cada semana as projeções, sejam de firmas de consultoria, do sistema financeiro ou mesmo do governo, como elas vão se modificando e vão piorando. Uma firma de consultoria muito famosa, na sua última avaliação, já está prevendo 3,5% de queda, né? O nosso ministro aí, o Paulo Guedes, ele diz que se não retomar a partir de junho, se não me engano, a gente teria uma queda de 4%. E o Fundo Monetário dizendo que é uma queda de 5,5%, se começar a retomar a partir de julho. Tá? Então, a situação é muito ruim em termos de queda. Mas, assim como no plano mundial, essa crise está desarticulando as cadeias de valor, isso também ocorre no plano nacional. E nós que vínhamos numa situação de desindustrialização, de estrangeirização, vamos dizer, do pouco de que resta, nós vamos ter um impacto ainda maior. O que eu quero dizer é o seguinte: as economias dependentes, periféricas, como é a nossa, que há muito tempo tem políticas neoliberais que não tinham um cuidado com a sua indústria interna, que não tinham investimento em ciência e tecnologia, ou seja, que deixava tudo para o mercado, né? Elas estão em pior situação, porque agora o mercado está cobrando exatamente a desarticulação. Então, tu não tem nada para se defender do ponto de vista da produção e da rearticulação, né, dos processos produtivos aqui. Quando eu falo processo produtivo, eu estou falando porque ele que é o articulador da reprodução social no país. Por isso eu falo, isso significa dizer emprego, isso significa dizer renda, né? E quando eu falo emprego e renda, eu estou pensando todos os setores da sociedade. Os trabalhadores formais, os trabalhadores informais, os pequenos negócios, a pequena e média empresa, os pequenos produtores, todos esses estão sendo abalados. E, evidentemente, que as grandes empresas também, mas a maioria das grandes empresas são multinacionais, diga-se de passagem, né? Então, vamos dizer que a capacidade de resistência é um pouquinho maior do que quando a gente pensa dos pequenos negócios que estão no entorno da onde a gente vive, tá? Então, a perspectiva é muito, viu, Gabriel, é muito negativa, tá? Agora, se tu me permitir dizer uma coisinha,
não tem nada a ver com a economia, propriamente dita, mas tem algumas coisas interessantes acontecendo, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo essa situação horrorosa, inclusive com um presidente falando uma coisa e o ministro que está para cair dizendo outra, a gente está vendo o surgimento de várias iniciativas interessantes e de todas as classes sociais. Aqui em São Paulo, você deve estar acompanhando a quantidade de empresas que se compromete a não demitir. Isso é muito interessante. Tá? Alguns podem dizer, mas isso é jogo, isso aí é para ficar bem na fita, porque depois eles têm... Né? Olha, não sei, não importa, o que importa é que não estão demitindo. Tá? Ao mesmo tempo, você vê articulação de bairros, né, dizendo vamos comprar do pequeno, porque sabe exatamente que o pequeno está mais sofrendo. E o que mais me surpreendeu, além das iniciativas de solidariedade em relação aos mais desvalidos, é o grau de organização que está ocorrendo em Paraisópolis. Quer dizer, na principal favela do Brasil, tu teve uma organização interna na ausência do Estado, se bem que agora o prefeito está lá, que vai estar propondo a criação de um hospital de campanha, né? Está vendo da possibilidade. Mas isso é interessante. Por que é interessante? No caso lá de Paraisópolis, se você acompanhou, eles têm não só ambulâncias, como eles têm representantes por rua, que eles chamam de presidente. Tem a figura do presidente da rua, né? É o presidente da rua. Então, isso, no meio de tudo isso ruim que está acontecendo, é um elemento de novo, né? De um novo se colocando, que você tem uma possibilidade, quem sabe, depois que tudo passar, essas coisas permaneçam enquanto organização, né? Alternativa que estão se criando. E um outro aspecto que eu queria dizer, que talvez já remeta para a sua outra preocupação, é como foi absolutamente inevitável, né, que todos os estados, com os governos mais ultraliberais possíveis, foram obrigados a se colocar no centro, né, da luta contra o coronavírus, como se fosse uma guerra. Na guerra, o dinheiro aparece, né? Você vota os créditos de guerra, emite títulos. A mesma coisa está acontecendo no mundo inteiro. Então, isso, de um lado, recoloca o Estado no centro. E, por outro lado, nós que vivemos aqui no Brasil e sabemos como o serviço público estava sendo atacado, os professores, os médicos, todos os advogados, se tu quiser, os servidores em geral, atacados, né? Por quê? Porque eles ganham muito bem, assim diziam, porque estão roubando do Estado, porque não fazem nada. E agora, com tudo isso, tem uma ressignificação do SUS, do Sistema Único de Saúde. A mesma coisa que aconteceu na Inglaterra, digo de passagem, que o primeiro-ministro, que era contra a quarentena, pegou o coronavírus e me faz um discurso a favor do Sistema Nacional de Saúde. Isso é a glória. Foi salvo por ele, né? Oi? Ele foi salvo por ele, né? Exato, e ele disse isso. E ele falou o nosso Sistema Nacional de Saúde, né? Então, algumas coisas talvez fiquem depois de tudo isso. É muito difícil você atacar o Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra e o Sistema Único de Saúde, no sentido de desmontar completamente, depois da pandemia. E tem uma coisa que o ainda ministro falou, e eu concordo com ele, embora eu tenha, ideologicamente, eu não tenho a proximidade com ele, mas uma coisa ele está certo. Mesmo depois da pandemia, os sistemas nacionais em cada país têm que ser fortalecidos ou reorganizados. Por quê? Porque assim como chegou esse coronavírus, chegarão outros. Claro. E, então, a humanidade tem que estar preparada para isso, né? Ótimo, Rosa. Uma última pergunta. Seguinte, do seu ponto de vista, quais são as medidas necessárias, ao menos atenuar as consequências da crise aqui no Brasil?
Veja o seguinte, eu acho que não tem muito o que inventar. Dentro do leque que o governo está fazendo, a gente não faria muito diferente. O que nós temos que criticar em relação ao que o governo faz é a morosidade em relação à aplicação das coisas. A, a, por exemplo, vamos dizer o seguinte, tem que apoiar os setores que estão perdendo renda da população informal, da população precarizada, da população que a gente fala que é pobre em termos relativos e absolutos? Sem dúvida. Não há dúvida sobre isso, né? Já tinha instrumento para isso? Tinha o Bolsa Família, tem o BPC, mas isso é para tempo quando não tem pandemia, portanto tem que aumentar. Aí veio o tal do auxílio emergencial, que a gente pode discutir se esse valor é adequado ou não é adequado. Primeiro eles propunham 200, o PSOL propunha um salário mínimo, aí o Maia propôs 500 e o Bolsonaro, não, 600. Que pode atingir até 1.200, né, por família. Então, a gente pode até discutir o valor, mas o importante é que há um reconhecimento que tu tem que manter uma renda mínima para as pessoas. E veja, isso não tira... você não está perdendo um benefício se eu for beneficiário do INSS, se eu for beneficiário do seguro-desemprego. Eu não estou perdendo, tá? Ou seja, há um reconhecimento. Por quê? Porque tem um estudo que diz que no mundo, se nada for feito, né, nós vamos ter a metade da população na pobreza. A metade da população. Então, isso está bem. Tem que fazer políticas em relação à média e pequena empresa. Estou sempre falando daqueles que estão mais precários, né? Tem que tentar impedir o desemprego. E aí, tentar impedir o desemprego, tu tem um leque de medidas que tu pode fazer. Tu pode até imaginar que a composição entre o pagamento da empresa mais do Estado via o seguro-desemprego está ok, desde que se exija das empresas que depois recontrate esses mesmos trabalhadores. Este cuidado não está na medida que saiu. Tá? Tem que haver uma medida, como está sendo discutido, né, em relação aos estados, sem dúvida nenhuma. E aí tem uma briga danada, né, assim, se inclui no montante da ajuda os empréstimos que deveriam estar sendo pagos agora, as dívidas, né, ou não. E, ao mesmo tempo, a gente, claro, eu não sou governo, mas se a gente fosse governo, eu estou falando assim do pessoal mais desvalido, a gente tem que pensar na produção e na circulação das coisas. Então, tem que injetar liquidez na economia. O grande problema é que, mesmo na crise de 2008, quando os Estados Unidos colocou a rodo dinheiro nos bancos, os bancos não emprestaram. O que eles fizeram? Eles redicionaram aquele montante enorme de dólares para as economias tipo a nossa. Aí já tem uma entrada, um fluxo de capital enorme. Então, o fato de você aumentar a possibilidade do empréstimo à liquidez não significa que os bancos vão emprestar. Tá? E aí você tem que ter toda uma negociação. Agora, por outro lado, tu não pode exigir que eles aumentem a possibilidade do não pagamento futuro, né? Então tem que regular muito bem essa história. Mas eu fico mais preocupada com a saída da crise. A gente vai sair como? Como é que vão estar os setores? Se os setores estiverem mais desarticulados como resultado da crise, quando a coisa começa, uma empresa quer retomar, mas está faltando a matéria-prima, está faltando a peça. Como é que você faz isso? Mas aí eu já estou pensando num governo que não é o nosso, né? Um governo que faz política industrial, um governo que planeja as coisas. E o nosso governo ele é mais voltado para o mercado, né? Então fica mais difícil. Agora, por mais que a gente faça,
Como as economias estão absolutamente interligadas, a nossa capacidade é muito pequena de minimização. Tá? Tu minimiza a crise, mas se não tiver para quem exportar, se não tiver de quem comprar determinados insumos e produtos, tu simplesmente aprofunda a própria crise, mesmo tendo os cuidados, né, que a gente possa ter. Não sei se eu te respondi a pergunta. Respondeu sim, Rosa, e foi excelente. Foi um privilégio poder contar com suas contribuições para esse projeto. Eu agradeço muito. Bom, eu que agradeço. Conversamos com a professora Rosa Marques, professora titular do Departamento de Economia de São Paulo. Obrigado, Rosa.